se você for analisar, a tristeza do PC diante de tudo isso, né, que é o que a gente estava falando. Isso aqui é uma análise muito fria, né? Não, Longe de mim querer fazer análise, não sou psicólogo, mas como uma pessoa que ouvindo a história, tentando entender. As pessoas confundem muito, né? Outro dia eu estava vendo um relato do jogador de futebol, o Richarlison. Eu adoro o Richarlison. Que todos, ele entrando em depressão e o cara começou a pensar besteira. Ele falando, eu comecei a pensar besteira, que eu quero tirar minha vida, que eu quero... E ele conseguiu na terapia o suporte. Que legal. E o PC nunca fez terapia? Então, ele fez. O PC, ele tinha uma questão que era uma coisa que atrapalhava muito ele, como ele já havia me falado, dos terapeutas que ele teve deram em cima dele e eles acabaram transando. Então, assim, perdeu um pouco... Ele não pensou em homem? Fazer terapia com homem? Não pensou. Também... Português, opa, né? Mas tudo bem. No método tradicional, não. Tá. E aí eu acho que nisso acabou ficando meio bambo a relação dele com o profissional da saúde. Até porque não era pra eles terem feito isso. Não. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Totalmente Vamos antiético manter Tipo, 2 seguidas, né? Então, e ele tinha isso com todo mundo. Acho que era porque ele era um pouco rockstar, tinha essa coisa assim. E ele tinha me falado que as 2 vezes que ele tentou foram com 2 mulheres que... Ele acabou tendo um caso, posteriormente. Na época que ele faleceu, ele estava fazendo uma análise, mas era uma análise mais voltada para... Como é que é o nome disso? É mais uma coisa cognitiva, sabe? Tá. Mais prático. Tá. Não vai muito a fundo, não vai em questões de passar nada disso. Era mais para ele conseguir dar continuidade, né, à vida dele. Mas eu não vou lembrar o nome da profissional agora. Porque a terapia, existem diversos tipos de terapia, né? Mas a convencional, e eu entendo perfeitamente, porque essa questão a gente acaba não acreditando mais. Você fala assim, porque é outro ser humano tratando você. Então você parte do princípio, a pessoa tem tanto problema, a pessoa sabe quem eu sou, como é que ela vai me tratar? Ela, né? E você acaba não tendo. Então você tem que achar uma pessoa que você confia muito, Sim. que você bate o santo e que tem alguma figura muito distante de qualquer tipo de relacionamento assim. Bom, você está relatando e lamentavelmente isso aconteceu e aí ele pode perder essa... Ele perdeu essa crença em que isso vai ajudar. Exato. Religiosamente, ele tinha alguma? Você tem alguma? Você buscava, não religiosamente só, mas espiritualmente? Ou enfim, vocês eram algum tipo de crença ou buscavam uma ajuda de uma força maior? Essa é uma pergunta legal, porque assim, o PC, como todo mundo sabe, era cético toda a vida. Ele saiu numa capa da Super Interessante uma vez, falando sobre satanismo. Então tinha até um convidado seu que já veio aqui. O Vicky? Ele fez um vídeo. E não é satanista, tem que falar. O Vicky não é satanista, Não Vicky, com todo respeito, assim, nem sei. Mas eu vi que ele fez um vídeo criando umas teorias conspiratórias aí. Mas vamos lá. Eu e o PC, a gente era muito... a gente gostava muito de arte, né? Da criação, a gente gostava muito da autenticidade das obras, das produções que a gente consumia. Então, tudo isso era muito presente lá em casa. A gente tinha muita mídia viva, né? Como é que chama? Livro, né? É mídia viva que chama, né? Depende do que você está falando exatamente. Livro, obra de arte, coisas desse tipo, até porque ele ganhava muita coisa também e eu tinha um acervo muito bom. Então, isso era o primeiro lugar, né? Era a gente legitimar a arte de uma forma assim, não, vamos lá, né? A arte não tem censura, a arte não tem religião, muitas das vezes, porque a religião acabou indo para um viés político, muito institucional, que não é uma coisa progressista. Lá em casa a gente era super politizado nesse sentido. Então, ponto. Para mim, a arte era a nossa religião. Agora, vamos lá, né? Dentre... as religiões que a gente tem, eu sou católica, eu fui batizada na igreja católica. O PC, na infância dele, ele teve uma experiência muito bizarra, eu diria, com uma seita religiosa japonesa, que eu não sei nem te dizer muito sobre, porque é uma coisa que é super exclusiva. Tá. E é isso, mais ou menos. Mas qual foi a relação bizarra que ele teve? Então, era bizarro pelo modo que ele falava, assim, porque era muito abusivo, era uma coisa que entrava muito na cabeça das pessoas, mexia muito com a psique mesmo. Entendi. Entende? Agressivo. Era muito agressivo. Então, e era um culto, na verdade, a uma imagem, né? Era um culto a um... como é que ele falava? Não era mestre, né? Era... Como é que é de japonês, assim? Não sei exatamente. Olha eu, né?
Esqueci. Olha, esqueci. Watanabe é japonês. Metade da minha família tá já perdoada. Sensei, perfeito. Sensei. Tá. Uma palavra simples. Tá. Mas enfim, tinha todo esse culto que, ao mesmo tempo que ele criticava e dizia que isso tinha feito muito parte do damage, assim, na cabeça dele. Do estrago da cabeça que foi feito na cabeça dele. Como tinha momentos que eu via que ele tinha um certo respeito por aquilo. Então eu imagino que tenha sido algo muito forte, sabe? Tipo uma lavagem cerebral. Sem dúvida. Né? Isso gera um peso que carrega adiante. Ainda mais na fase que é tipo de 1 a 8 anos, né? Que você está desenvolvendo o seu cognitivo, se eu não me engano. Posso ser errada, tá, gente? Mas acho que é... E quem apresentou isso pra ele? Ele foi inserido nisso por meio da família. Ele meio que não teve escolha, assim. Quando ele... não teve escolha. Mas os pais? Foram os pais que... A mãe. O pai não, a mãe. Porque ela também fazia parte disso, ela tinha Total.